Livro de Salmos 101, do versículo 1 ao 8, que diz assim a palavra do Senhor: Cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Caminhei com inteligência no caminho reto, quando viras a mim. Andarei em minha casa com o coração sincero. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pegará. Um coração perverso se apartará de mim. Não conhecerei o homem mau. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo, e o que anda num caminho reto, esse me servirá. O que usa de engano não ficará dentro da minha casa. O que profere mentiras não estará firme perante meus olhos. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarregarrar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Glórias a Deus. Vamos repetir? Glórias a Deus. O versículo 6, que diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. De novo, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Glórias a Deus. Ninguém consegue esconder nada de Deus. Verdade. Glória a Deus. Aleluia. Por isso, meu irmão e minha irmã, glória a Deus, tudo que a pessoa pratica nessa vida vai prestar conta aos olhos de Deus. Deus sabe quem pratica de maldade e quem pratica porque acabou não resistindo à situação. Glória a Deus. Só que aqui no livro de Salmos, Salmos 101, do versículo 1 a 8, o salmista, ele começa a expressar como que o ser humano tem que viver essa vida, se comportar e se espiritualizar aos olhos desse Deus. Porque muitas pessoas pensam, e outros até dizem que morreu, acabou. Mas lendo a Bíblia, não é essa história verdadeira. Lendo a Bíblia, Hebreus capítulo 9, versículo 17 diz: está ordenado, morreu uma vez só, e depois disso o juízo. Glória a Deus. A Bíblia diz que morreu, segue-se o juízo. Juízo. Que juízo é esse, irmão? Juízo de Deus. Todos serão julgados, irmão. Glória a Deus. Aleluia. Como diz a Santa Escritura, os segredinhos serão revelados, a consciência vai arder, e os livros serão abertos, e cada um vai ser julgado segundo as suas obras, segundo os seus feitos, segundo aquilo como se comportou nesse mundo. Glória a Deus. Aleluia. Aqui o salmista ele começa a dizer: cantarei a misericórdia e o juízo, a ti, Senhor, cantarei. Glória a Deus. Por isso eu só confio em Deus. Aleluia. Confia, irmão, e aí pensa: não, só confio em Deus, só confio em Jesus. Glória a Deus. Só confio no Espírito Santo. Aleluia. E confio nesse anjo que está do meu lado aqui, ó. O anjo guardião. Salmo 34, versículo 7. Aí o
conduzem. Comeis com inteligência no caminho reto, quando virás a mim. Porque Deus visita todo mundo, irmão. Por isso aqui ele diz: comei com inteligência no caminho reto, quando vires a mim. Glórias a Deus. A Bíblia diz que Deus conversava com Adão antes de Adão pecar e depois que Adão pecou. Antes de Adão pecar era só bênção, depois que Adão pecou foi só prova. Aleluia, glória a Deus. Só que nem por isso Deus não abandonou Adão, Deus não abandonou Eva, reduziu o tempo de vida deles na terra. Glória a Deus. Eles seriam eternos aqui na terra, Deus tirou a eternidade. Porque Deus, ele faz uma visitação aos seus servos, ele ouve a oração dos seus servos, ele observa os seus servos. Estamos Aleluia. aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. Ele ainda continua dizendo no versículo 2: andarei em minha casa com o coração sincero. A pessoa tem que saber o que anda fazendo com a sua vida. Aleluia, Deus. Porque a Bíblia diz assim, ó: examine-se, pois, o homem para saber se ele está no caminho. Meu Deus. Os olhos de Deus estão sobre a face da terra. O versículo 3 ainda diz assim: não porei coisas má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Deus está vendo todas as coisas. Por isso ele diz: não porém coisas más diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam. Nada se me pegará. Glória a Deus. Aleluia. Às vezes a pessoa, em vez de sair de uma outra igreja, a pessoa vai para o mundo. Se sair de uma igreja para outra, não é pecado, não. Pecado e pecado grave é você sair do mundo. Glória a E Deus. depois botar desculpa, porque foi culpa do irmão e da irmã. Aleluia, Jesus. Por isso que a Bíblia aqui diz, ó: não porém coisas más diante dos meus olhos. Aborreça ações daqueles que se desviam, se nada se vai pegar. A pessoa tinha uma conduta na igreja, obedecia essa doutrina, lia a palavra, orava, buscava Deus, se entregava ao Criador. Glória a Deus. E de repente, Aleluia. o mundo iludiu a pessoa. Glória E a de Deus. repente, o mundo afastou a pessoa. Por isso que a Bíblia diz: não porém coisas más diante dos meus olhos. Aborreça ações daqueles que se desviam, se nada se me apegará. Eu não estou aqui para examinar ninguém, irmão. Um ser humano que tem que se examinar. Verdade. Eu tenho que me examinar. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem para saber se ele está no caminho. Glória a Desde Deus. 1997 até hoje, Aleluia. eu tenho selecionado as pessoas que vão ficar do meu lado. Tem pessoas que Deus, o próprio Deus, seleciona a face de nós. E tem outra que é nós que temos que se afastar. Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem os costumes. Se você sabe que a pessoa tem um mau comportamento, tem um mau caminho e está de má intenção, dá um conselho: procure tirar a pessoa do caminho mau. Se a pessoa não quiser sair do caminho mau e querer que ainda você entre também, sai você de perto da pessoa. Glória a Deus. Aleluia. Aí o versículo 4: um coração perverso se apartará de mim, não conhecerei o homem mau. Aqui no Salmo, irmão, que nós estamos lendo, Salmos 101.